Olá, mulher, aqui é Daiane Nóbrega e você está ouvindo meu podcast Mulher Torre de Força. Querida, hoje eu quero deixar uma palavra direto dos céus para a sua vida. Talvez você tenha vivido tempos de solitude, tempos de desesperança, tempos de comparação, rejeição e inferioridade. Talvez não saiba nem definir quem você é, mas eu estou aqui para te encorajar e para te dizer: ei, você é filha amada do Abba Pai. Como Deus me vê? Não há nada que você faça ou deixe de fazer que exclua o amor dele por você. Salmos, capítulo 17, verso 8. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. O rótulo dos homens não te define. O que dizem, o que disseram, a regra e a régua que usam para te medir não é parâmetro para a forma de como Deus te enxerga. Você entende isso? Jacó olhou para José e viu um bom filho. Os 10 irmãos olharam para José e viram um sonhador inútil. Os viajantes olharam para José e viram apenas mais um escravo. Potifar olhou para José e viu um bom gestor. A mulher de Potifar olhou para José e viu nele um amante em potencial. Os presos viram em José um prisioneiro. O copeiro, o padeiro e o próprio faraó viram em José um bom intérprete de sonhos. Mas Deus olhou para José antes mesmo de ele ser gerado no ventre de Raquel, sua mãe. Como um primeiro-ministro da economia, um governador do Egito que precisava passar por processos e se preparar até chegar ao trono. E a jornada até lá, mais de 12 anos. Criatura, não se perca na busca por a aprovação dos homens. Não perca sua identidade em Deus por se apegar ao que dizem ao seu respeito. Não se martirize pela forma com que as pessoas veem você. Não se perca dando lugar ao inimigo da comparação. Comparação. O nome já nos ajuda a entender uma ação, mas uma ação contrária. E todas as vezes que você se compara a alguém, traz junto uma reação. E a partir daí você se coloca num lugar de rejeição, de inferioridade, ou seja, menos do que o outro. Isso já aconteceu com você, mulher? Comigo incontáveis vezes. E não para por aí. Você se coloca no lugar de insatisfação, ingratidão e sabe do que mais? Inveja. Percebe o tanto de sentimentos que a comparação desperta em nós? Mulher, quando você se compara, todas essas ações e reações afloram em você. E o que acontece? Você acredita que não pode, que não consegue, que não dá conta, que não é habilitada, que não tem capacidade de aprendizado, que não serve para aquela determinada função, que não dá, que não é possível, que não. Ei, mulher, quando você faz isso, é como se você esfregasse na cara de Deus que está insatisfeita com a obra-prima que Ele criou. Quando você se compara, é como se você dissesse a Deus: ei, ok, sei que você me formou, Deus, mas eu não gostei. Você definitivamente não fez um bom trabalho. Você poderia ter se esforçado um pouco mais. Poderia ter me dado outro tipo de cabelo, outro tom de pele. Ah, e o formato desse rosto? Puxa, poderia ter caprichado um pouco mais, não é, Deus? E a minha altura? Será que você poderia ter colocado uns centímetros a mais ou a menos? Quando você se compara, é como se você estivesse rasgando a versão original dessa obra-prima que é você, criada pelo próprio Deus. Você entende isso, mulher? Seja encorajada pelo que Deus vê em você. Se zombam pelo seu hoje, vão se surpreender com o seu amanhã.
O seu hoje é apenas parte do processo para o que Deus está te conduzindo. Lembre-se que Moisés foi chamado quando era um simples pastor em Midian. E Moisés tinha um problema na sua fala. Moisés era gago. Eliseu foi chamado lavrando a terra com seus bois. Davi recebeu a unção de se tornar rei enquanto era apenas uma criança simples, pastoreando ovelhas. Esther era órfã e desconhecida. Raabe, uma prostituta. Maria, a mãe de Jesus, uma menina de apenas 13 anos que vivia uma vida comum, talvez assim como eu e você. Preste atenção no que você vai ouvir agora, mulher. Preste atenção. O céu aposta em você hoje com base naquilo que você vai se tornar amanhã. Deus investe em você hoje porque acredita no que você será amanhã. Ei, não importa como as pessoas veem você, importa como Deus te vê e ponto final. Ei, mulher, você é filha amada do Abba Pai. Você é radicalmente amada por Ele. Não há nada que você faça ou deixe de fazer que exclua o amor dele por você. Ei, você é amada, você é preciosa, você é abençoada, justificada e cercada por Ele. Ei, mulher, você é forte e corajosa. Você é uma torre de força.